Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Mais uma noite, destas noites especiais na nossa existência, em que conseguimos vencer os desafios e os óbices e chegamos à casa espírita. E isto é uma alegria muito grande para todos nós. Nosso tempo é precioso e nós precisamos urgentemente acrescentar valores que nos propiciem todos fazermos escolhas mais favoráveis. Porque menos dia, mais dias, retornaremos para casa e, quiçá, realmente em condições, esse é o plano, muito mais favoráveis do que aquelas que encontramos quando chegamos, né? Nesta noite nós vamos ter a honra, mais uma vez, ajustada às nossas escalas, às nossas agendas, do nosso querido Jorge Bombonato, que já está presente aqui. O Jorge é vinculado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, mas é um trabalhador do nosso movimento espírita regional. E hoje ele estará enfocando a temática do porquê da vida, né? Já passou por aqui a primeira parte da sua exposição, ela vem agora renovada, com algumas informações mais aprofundadas. Então, nós vamos ter a honra de o Jorge nos conduzir na reflexão da noite. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida nós temos uma leitura introdutória, provocando o nosso Jorge no bom sentido, e depois ele nos ilumina sem sombra de dúvida. Unamos-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos, pelo menos parte deles, gradativamente despertam de sono milenar, fazendo parte do contexto do plano evolutivo e que de experiência em experiência, de existência em existência, despertamos, como enfatizamos, para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais que somos, vossos filhos, aos quais o vosso coração bondoso deseja que resplandecemos diante de vós, que através da nossa conduta, da nossa ação direcionada para o bem, colaboremos, sem sombra de dúvida, na parte infinita da vossa criação. O que estamos solicitando à vossa magnânima misericórdia é que essa vontade, esse desejo de nos ajustarmos às vossas leis sábias e justas, sejam potencializados, para que dessa maneira possamos acelerar o nosso processo de redenção. Que as vossas bênçãos, Senhor, recaiam sobre nós, na medida exata em que fizermos por merecê-la. Permita-nos, Senhor da vida, então, darmos início à tarefa da noite. Que assim seja, Senhor. 2011 foi também um ano bom. A benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, encerra sua série psicológica com o livro, como só poderia acontecer, Psicologia da Gratidão. Um pequeno trecho tratando da proposta que o nosso Jorge vai trazer para nós nesta noite. A vida e a gratidão. Consta do primeiro capítulo do livro. Diz a amada benfeitora: Jung asseverou que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, de significado. Equivale dizer que a felicidade, conforme vulgarmente se pensa, é a conquista da alegria, o júbilo por determinadas aquisições, o êxito diante de algum empreendimento, a viagem ao país dos sonhos. Sem dúvida, essas emoções que se derivam do prazer e do bem-estar encontram-se muito próximas da felicidade, que é portadora de mais complexidade psicológica do que se pode imaginar. No conceito junguiano, o sentido existencial, o seu significado transpessoal, é mais importante do que as sensações que decorrem do ter e do prazer, e transformam-se algumas vezes em emoções que duram algum tempo. Nada obstante, analisando-se o fenômeno, pode-se facilmente constatar que tudo quanto proporciona prazer tem caráter efêmero,
transforma-se, cede lugar a outros, nem sempre ditosos. O júbilo de um dia converte-se, não raro, em preocupação no outro, em desgosto mais tarde. Essa felicidade risonha e simplória de um encontro, de uma explosão de afetividade ou de interesse atendido, quase sempre se constitui véspera de amargura e de dissabor, de arrependimento e de mágoa. O sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego. É um sentido profundo, a princípio de autorrealização, depois de autoeliminação, de autoencontro. Necessário estar vigilante para melhor distinguir as sensações que produzem empatia e as emoções que enriquecem de harmonia. O ego prefere um mergulho nas sensações do poder, do gozar, do tocar e sentir, enquanto o self anela pelo vivenciar e ser, ampliando os seus horizontes de gratidão. Parece assim uma visão meia pessimista, mas nós vamos ver que não é. E mais uma vez, honrado, vamos ser iluminados pelo nosso querido Jorge, que vai nos dar realmente a saída desta questão. Temos certeza disso. Vamos ouvi-lo. Senhoras, senhores, meus caros amigos, meus irmãos de Ideal Espírita, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nessa casa, que nos enche de felicidade pela oportunidade do trabalho. Queremos agradecer antecipadamente e pedir a Deus que permita que tenhamos a assistência dos amigos espirituais, para que possamos transmitir a nossa mensagem de forma clara, objetiva. E costumamos dizer que se uma palavra, um pensamento, uma frase que aqui for dita possa melhorar a vida de alguém, por um minuto apenas, estaremos nos considerando regiamente recompensados. Há poucos dias, numa viagem onde fomos assistir a um congresso espírita em Lisboa, na capital de Portugal, numa viagem com uma pessoa da família que não é espírita, estávamos tomados pelaquela emoção deliciosa de conviver o dia inteiro com aquelas palestras maravilhosas. E numa das viagens ele me perguntava: por que nós existimos? Por que é que existimos ao invés do nada? O que estamos fazendo aqui, neste vasto teatro que é o universo? Qual é a função da nossa vida? O que somos? De onde viemos? O que é que estamos fazendo aqui neste mundo? E para onde vamos depois da nossa existência? Procuramos em diversas fontes informações. Eu tenho a dizer aos senhores, primeiramente, que eu não tenho a solução, nem a resposta para todas essas questões. Mas nós vamos juntos raciocinar um pouco. E eu os convido para que façamos esta viagem, raciocinando um pouco sobre o porquê da nossa vida. Numa obra de Leon Denis, ele nos fala que, aliás, a obra é do mesmo nome, tem o mesmo título, O Porquê da Vida. Ele nos diz, como subtítulo, que essa seria a solução racional para os problemas da existência. E aí nós vamos entender a filosofia ao longo da história. Quando os gregos antigos, já na Grécia clássica, ou até pré-socrática, quando aqueles monstros sagrados se dirigiam ao templo de Apolo em Delfos e faziam aquelas reuniões que imaginam o tamanho, a amplitude daquele pensamento, e eles faziam estas questões: por que existimos? O que é que estamos fazendo aqui? E o mundo evoluiu, mas essa questão continua a nos bater na nossa consciência, no nosso pensamento. Descartes dizia, no seu pensamento bastante famoso, que dizia: eu penso, logo existo. Seria o pensamento
a base da nossa existência. Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E aí nós vamos entender que o homem ignorante dos seus destinos, ele é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente o seu caminho, sem conhecer o ponto de partida, nem o ponto de chegada. E está sempre disposto a parar ao menor obstáculo, perdendo tempo e descuidando-se do seu objetivo a atingir. Então nós vamos entender que talvez os 2 mais importantes dias da nossa vida, nós podemos considerar o dia em que nós nascemos e o dia em que nós descobrimos por quê. Nesta obra fantástica do Leon Denis, eu vou me permitir ler um pequeno trecho, porque eu jamais teria condições de falar com palavras tão bonitas e tão poéticas como nos fala o nosso querido escritor espírita do século XIX e início do século XX. Leon Denis nos diz: qual o homem que nas horas do silêncio e recolhimento jamais interrogou a natureza do seu próprio coração, pedindo-lhe o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está aquele que nunca procurou conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte para saber se Deus existe ou se é uma ficção, ou se é uma realidade? Não há ser humano, por mais negligente que seja, que não tenha encarado algumas vezes esses terríveis problemas. A dificuldade de resolvê-los e a incoerência das teorias geraram deploráveis consequências e tem lançado o espírito humano numa indiferença e num ceticismo enorme. O homem tem a necessidade de saber, ele precisa do raio que clareia, da esperança que consola e da certeza que guia e sustenta. Ele tem a possibilidade de ver a verdade, desprender-se das trevas, a inundá-lo com sua luz benéfica, mas para isso ele deve afastar-se dos sistemas pré-concebidos, descer ao íntimo de si mesmo, ouvir essa voz interior que fala a todos e que não se pode deturpar, que é a voz da consciência e a voz da razão. A insuficiência, a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que engendraram ao longo do tempo, lançaram numerosos espíritos ao materialismo. Acredita-se de boa vontade que tudo termina com a morte, que o homem não tem outro destino senão o de desaparecer no nada. Esta maneira de ver está em oposição flagrante com a experiência e a razão e é destituída de qualquer noção de justiça e de progresso. Se a vida está circunscrita do berço ao túmulo, sem a imortalidade, o homem só tem a lei dos instintos, dos seus apetites e dos seus gozos. Pouco importa o bem, pouco importa suas esperanças, seus amores, sua família, suas afeições. O egoísmo seria a suprema sabedoria. A existência perderia toda a grandeza e dignidade. Para início do nosso raciocínio, eu diria que a primeira questão que nós precisamos levantar é a ideia da existência de Deus. Se nós entendemos que Deus não existe, e eu conheço muitas pessoas que infelizmente pensam dessa forma, o que nós poderíamos chegar à conclusão de que o mundo seria absolutamente regido pelas circunstâncias, probabilidades matemáticas, nenhuma razão para o bem. O homem nasceria, seria guiado por probabilidades. Você sai aí na rua, distraído, um carro atropela, foi coincidência, estava lá na hora errada, simplesmente isso explica tudo. E quando você termina a sua vida, seus poucos dias nessa existência, vamos todos para uma vala comum, independente do que fizemos ou deixamos de fazer. Esse pensamento, quando chega a pessoa a um certo estágio da vida, se torna uma tortura, porque perde toda a ideia da essência e da continuidade.
Mas felizmente nós, espíritas, somos cristãos e nós acreditamos. Aliás, nós temos certeza da existência de um Deus Criador. Está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: que é Deus? Deixa que a pergunta já tira a ideia de personalismo, não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus. E os benfeitores do mundo maior respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Numa síntese maravilhosa, onde a inteligência suprema se refere à parte espiritual e o princípio de todas as coisas, a parte material. Deus existe, sim. Mas na questão número 4, o Kardec pergunta novamente aos espíritos superiores qual seria a prova da existência de Deus. E eles respondem: num axioma que usais em vossas ciências, não existe um efeito sem uma causa. Olhai para o universo e a resposta estará dada. Existe um efeito, há de ter uma causa. Com certeza a causa não é nossa, seres humanos. E continuando na questão número 10, ainda Kardec pergunta se nós temos condição de conhecer a essência íntima de Deus. E os espíritos falam: não, ainda não tens o sentido. Com a evolução, o crescimento espiritual, chegaremos um dia a ter o conhecimento da essência íntima de Deus, então poderemos compreendê-lo. Mas se nós não temos condição de entender a essência íntima de Deus, nós temos condição de conhecer os seus atributos, sem os quais Ele não seria Deus. E esses atributos, meus amigos, meus irmãos, são todos eles levados à perfeição infinita. Porque se apenas um deles não fosse infinito, Ele não seria Deus, porque poderia ter um outro um pouquinho mais perfeito e aquele seria Deus. Então Deus é infinito, é imaterial, é eterno, é imutável, Ele é único, onipotente, todas essas qualidades levadas ao infinito. Mas principalmente uma que nós vamos nos ater hoje, aqui, neste momento, que diz que Deus é soberanamente bom e justo. Então, meus amigos, se Deus é soberanamente bom e justo, nós vamos encontrar uma questão interessante a ser respondida. Por que é, então, que Deus, sendo soberanamente bom e justo, como nós podemos explicar as diferenças das pessoas, iniciando pelo seu nascimento? Todos nós nascemos, cada um no seu local, voltado para necessidades às vezes extremas. Nós vamos encontrar pessoas que têm tudo da vida, que estudam em colégios particulares, que são levadas de automóveis, vivem em locais seguros, têm tudo o que precisam na vida. Outros não conseguem simplesmente prover as necessidades básicas. Para levar a um extremo esse raciocínio, nós vamos lembrar no dia em que nasceu na Inglaterra o príncipe George, que será o herdeiro do trono inglês, com toda a pompa, com todo o cuidado, com toda a assistência. No mesmo dia, em Salvador, na Bahia, uma criança é deixada numa montanha de lixo dentro de uma caixa de sapato, abandonada. Eu pergunto para vocês, por que essa diferença? Teria Deus preferências? Onde estaria então a sua soberana justiça, a sua infinita justiça? Por que essas diferenças? Como explicar? E durante a nossa vida, então, meus irmãos, nós vamos observar que nós, no tempo que as famílias eram numerosas, como no meu tempo, que a gente era 9, 10 irmãos, se você observar aquelas pessoas, aqueles irmãos que receberam um mesmo tratamento, uma mesma educação e tiveram uma mesma carga genética, são absolutamente diferentes. Um sai para uma localidade, faz uma faculdade, se esforça, constitui uma família, uma pessoa de bem. O outro não consegue prover as necessidades básicas de alimentação, vestuário. Um se engaja em
em atitudes nobres, ajudando pessoas numa religião, alguma sociedade, o outro cai no vício, no fumo, na bebida e em outras drogas. Por que essas diferenças? Ortega y Gasset, um pensador espanhol, disse que uma frase que achei maravilhosa, que disse: o homem é ele e suas circunstâncias. Nós somos movidos por circunstâncias a nossa vida inteira. Mas eu perguntaria ao sábio espanhol, por que as circunstâncias são diferentes? Como explicar essas diferenças que nós observamos ao nosso redor todos os dias? Quando nós olhamos em pessoas, às vezes, que vivem uma tragédia contínua, e outras que parecem que tudo lhes sorri. De novo a pergunta, por que essa diferença? Por quê? E aí nós vamos encontrar na morte, somos diferentes ao nascer, somos diferentes durante uma vida inteira, somos diferentes ao morrer. Alguém disse certa vez que não existe uma única morte igual a outra, cada uma nas suas circunstâncias. O que falar das crianças que morrem em tenra idade sem poderem ter feito o bem nem o mal? E que falar dos suicidas? Meus amigos, diante das diferenças de oportunidade, diferenças de todas as circunstâncias, como explicar a soberana justiça de Deus? Quando nós olhamos na visão tradicional, das religiões tradicionais, e eu peço, por favor, que vocês não levem isso como crítica, nós queremos apenas fazer uma comparação para que a gente tente esclarecer o nosso pensamento. Na religião tradicional, de onde nós, a maioria de nós, somos oriundos, nós vamos entender que o homem nasce, que Deus cria a alma no momento da concepção, e que nós vivemos apenas uma existência de 50, 70 ou que seja 100 anos. E durante essa existência nós construímos o nosso futuro eterno. Vocês têm ideia do que é a eternidade, né? É muito tempo. A eternidade. Nós vamos construir a nossa eternidade baseado numa vida que não é eterna, que tem apenas um pequeno lapso de tempo. E diante deste pequeno tempo, movido pelas circunstâncias mais adversas que cada um de nós enfrenta, como aquele jovem que nasce numa favela, tetraplégico, doente, no meio da droga, às vezes com 15 ou 20 anos é morto em confronto com policiais. Como imaginar que essa criatura criou para ele o seu destino eterno, diante daquela circunstância? Como imaginar? E nós aprendemos que daí nós vamos então sim ser direcionados para aqueles que são os escolhidos para um céu de benesses, onde nós vamos ficar num repouso que eu diria até morno e estéril, ou então nós vamos ser jogados para um inferno, onde há um fogo que consome, mas não purifica, que calcina, mas não corrige. Essa visão, meus amigos, nos atormenta. E não tenhamos muita ilusão. Se nós hoje fôssemos nos enfrentar com essa realidade, provavelmente poucos iriam para o lado das benesses do Criador. Tanto que somos ainda portadores de grandes problemas em nossas vidas. Mas diante dessa ideia de céu e inferno, eu diria, o céu, certa vez alguém ficou pasmo quando eu disse que me parecia o local onde havia a maior demonstração de egoísmo, o céu. Como egoísmo o céu? Mas como não? Imagine vocês, aquela mãe da família numerosa, se ela tem 5 dos seus filhos consigo, na beleza do paraíso, mas 5 são levados para o outro lado. Como estaria a felicidade desta mãe? Me respondam vocês que são mães. Certa vez alguém publicou um pequeno trecho na internet que contava essa história, que uma mãe chega com seu filho diante do Criador e o pai Criador lhe diz: minha senhora, a senhora merece o paraíso, trabalhou muito, foi correta,
e entrega um anjo que a leve para o céu. Mas o seu filho não fez nada correto. Ele não merece, ele irá para o outro lado. E a mãe fala, então espera aí, eu agradeço o seu paraíso, eu irei com ele, porque ele vai precisar de mim. Diante desta realidade, meus irmãos, como fica a ideia desse paraíso? Como poderíamos ser felizes nesse paraíso se somos apenas nós que estamos lá? E os nossos afetos não nos interessam mais. É ou não é uma demonstração de egoísmo? E o inferno, então? Aquele castigo eterno que é pior que o inferno pagão. Porque no inferno pagão, Plutão, que cuidava dos seus encomendados lá, ele apenas cuidava deles. Mas o inferno cristão não. Os demônios ainda vêm chamar, atentar, nos fazer ir para o mau caminho para depois nos levar consigo para esses suplícios eternos. Terrível esse pensamento. Mas daí nós falamos do purgatório. O purgatório não existe na Bíblia, em local nenhum. Foi criado num concílio em 573, em Constantinopla. Porque os doutores, os pensadores da igreja pensaram: como nós podemos admitir a ideia de um Deus que é soberanamente bom e justo e manda para o mesmo lugar a pessoa que cometeu um pequeno crime, daquele que promoveu uma guerra mundial com milhões de mortes? Então era preciso achar um local onde as pessoas pudessem ser mandado que fizesse o que tivesse cometido um pequeno crime, onde o foguinho era mais brando, onde a pessoa ficaria um tempo ali e depois poderia então ir para as benesses, para o seio do Senhor, nosso Pai. Mas aí foi cometido o maior de todos os equívocos, porque a pessoa só saía daí pelas orações de terceiros e pagas. Então criou-se uma mina, onde as pessoas precisavam da oração paga das pessoas que se diziam representantes de Deus, para poder tirar seus familiares do purgatório. Então, meus amigos, diante dessa ideia, ainda nós vamos ter a ideia de anjos e demônios. Como poderia Deus ter criado criaturas absolutamente favorecidas pela sorte? E eu diria, então, por que não eu? Aqueles anjos perfeitos, sem sofrimento, totalmente vivendo ao lado do Pai. E os demônios, que maldade! Criar alguém voltado eternamente para o mal, sem conserto. Alguém que nasceu para fazer o mal, e assim iria o resto da existência fazendo o mal. Essa visão que nós entendemos e que nós não conseguimos hoje absorver com a nossa pequena inteligência uma realidade dessas. Mas vem a doutrina espírita e nos diz uma palavra que, segundo Erasto, é a segunda palavra no vocábulo divino. A primeira é amor, a segunda, reencarnação. Através da reencarnação, meus amigos, todos nós nascemos iguais, simples e ignorantes no sentido de não conhecer. Através da justiça de Deus, todos iguais. Iniciamos essa caminhada maravilhosa, onde agora nos encontramos aqui, felizmente, andando paralelamente. Mas o nosso destino é construído ao longo de muitas e muitas existências. Quando saímos do seio do Criador, nós recebemos duas coisas importantes. Primeiro, a nossa liberdade de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós somos dotados dessa qualidade, aliás, o único animal da criação que tem essa qualidade. Ela nos traz angústia, dizia Kierkegaard. A angústia te acompanhará, porque você fará escolhas. E as escolhas te trarão consequências. E as consequências te trarão angústia. Então nós vivemos angustiados. Mas Deus nos deu essa liberdade. Essa liberdade de escolha, esse livre-arbítrio que vai se desenvolvendo na nossa pessoa de acordo com a nossa evolução.
Como nós fazemos com uma criança em nossa casa? Nós não damos um carro para uma criança de 10 anos, porque ele ainda não está em condições de dirigir. Alguns até tentam. Mas depois de um tempo, a gente vai conseguindo colocá-los no seu devido lugar, na idade certa e tal. Assim Deus procede conosco. Conforme nós vamos evoluindo, Deus vai liberando mais a nossa liberdade de escolha. Mas aí, de novo, lembrando Sócrates, que nos diz que não há liberdade sem responsabilidade e nem de saber sem consciência. Nós temos a liberdade, mas vamos responder pelos nossos atos. E dentro de nós, a segunda coisa que Deus nos deu é o germe do progresso. Não há pessoa que não progrida. O progresso é lei natural. Você pode ser reticente e falar, eu não quero progredir, eu quero ficar ruim, jogado, não quero aprender, não quero... Num determinado momento, uma pequena coisa vai acontecer e você começa a mudar a tua vida. Basta olhar na nossa vida de poucos anos. Quando nós iniciamos a nossa existência lá atrás, eu não sei vocês, talvez tenham nascido num berço esplêndido e já sabendo o que sabem hoje, eu não. Nasci bem lá no interior, num fim de mundo, e as pequenas coisas foram acontecendo e a gente foi pegando e aprendendo, usando, participando desta lei, que é a lei do progresso. Aprendendo, porque esta é o nosso grande objetivo da vida. Esse germe do progresso nos fará fatalmente progredir, porque é uma lei. E a existência do livre-arbítrio nos dará a condição de escolha em todas as nossas atitudes. Mas, meus amigos, nós estamos aqui hoje num corpo material. Nós pegamos emprestado aqui deste nosso planetinha azul, essas moléculas de oxigênio, hidrogênio, gás carbônico e etc., que fazem parte desse nosso corpo. E num determinado momento, quando uma carga vital que recebemos lá no nascimento, essa carga se esgota, nós vamos deixar. Não vai ser diferente para nenhum de nós. Lamento informá-los. Todos nós vamos deixar esse nosso corpo, porque pertence aqui a esse nosso planeta. E nós nos libertamos. Nos libertamos e vamos para a pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Lá nessa pátria espiritual nós vamos ter a visão da nossa realidade evolutiva. Lá a cortina se abre e nós vamos ver o que é que nós precisamos fazer para continuar progredindo. E lá nós vamos ver a felicidade dos espíritos mais evoluídos, enquanto alguns rastejam, outros voam à velocidade do pensamento, espíritos evoluídos, e nós temos a ânsia de voltar, porque aqui nesse nosso planetinha, ou em outro qualquer dessa escala evolutiva, é onde nós testamos as nossas melhoras, é onde nós vamos ver se nós conseguimos dominar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, vaidade e tantas outras mazelas que nos impedem o crescimento. Mas a única forma de superar isso é exatamente voltando a uma vivência na carne. E nós então pedimos a Deus uma nova oportunidade. E aí programamos, usando aquele livre-arbítrio, aquela liberdade, nós programamos uma nova existência. Estabelecemos as premissas básicas. Depois aqui nós vamos escolhendo as pequenas coisas. Mas as básicas nós escolhemos e voltamos. E aí podemos pedir a Deus, diante dessa oportunidade, nós vamos ter os nossos amigos espirituais, nossa família espiritual, que deve ser numerosíssima, nos ajudando, dizendo qual é a necessidade mais importante para nós. E aí nós pedimos a Deus a oportunidade. Eu costumo brincar que as nossas crianças, adolescentes, quando falam revoltadas, eu não pedi para nascer. Não, você não pediu, você implorou para nascer, porque nós imploramos para voltar. E aí colocamos novamente à prova o nosso crescimento. Aí pedimos duas coisas que são absolutamente diferentes, e é bom que se diga: prova e expiação. Expiação é dívida, é uma duplicata que nós precisamos quitar, é uma dívida com a lei que nós precisamos voltar e resolver, de uma forma ou de outra.
prova, nós podemos pedir alguma coisa para que nós possamos avançar e crescer mais depressa. Como um aluno que se propõe a fazer uma prova para passar para o ano seguinte. Essa prova, às vezes nós, usando a nossa liberdade de escolha, pedimos essa prova. Depois chegamos aqui e acontecem as coisas, às vezes, terríveis, que todos vocês sabem e a gente conhece muito bem. Uma prova muito grande. E às vezes dizemos, mas por que comigo? Por que essas coisas acontecem comigo? Provavelmente foi você mesmo quem escolheu. Provavelmente foi um pedido seu, para que você pudesse aprender e progredir mais rápido. Essa lei de causa e efeito também, que nós sabemos que é importante, que todos nós estamos submetidos, que tudo que nós fazemos tem uma consequência. E essa consequência nós teremos que responder. Mas então alguém pediu para mim em certa ocasião, mas vocês então, espíritas, não acreditam no perdão? Porque Deus é Pai. Nós acreditamos sim no perdão. Mas o perdão é preciso que ele tenha 3 etapas diferentes. Primeiro, o arrependimento. E é bom que seja logo, que seja o mais rápido possível para que a gente comece o processo. Depois, a expiação. Pagar pelo que você fez. E em terceiro, a devolução, a reparação. Aí o processo se completa e você recebe o perdão de Deus. Mas então alguém perguntaria, mas como que eu vou conciliar então a justiça de Deus com a sua misericórdia? Se Deus é bom, se Deus é Pai, por que Ele nos joga diante da lei? Como é que nós podemos conciliar a sua justiça com a misericórdia? E aí eu vou me socorrer lá no cancioneiro popular, quando aquelas frases maravilhosas daqueles compositores iluminados, certa vez lá na saudosa Maloca, o Joca diz, quando os sonhos estão sendo despejados das suas casas, ele fala, Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio é a justiça, o cobertor é a misericórdia. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dosa para nós os nossos resgates, para que nós possamos não fugir pelo caminho do suicídio ou do desespero, porque senão não aguentaríamos, se todos os nossos resgates viessem de uma só vez. Mas Deus nos dá parcelado, vamos resolvendo nossos problemas. Deus dá o frio conforme o cobertor. Maravilhoso. Meus amigos, na questão 166, Kardec pergunta aos espíritos, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante uma vida corpórea, ninguém de nós está nesse ponto, como que pode acabar de depurar-se? E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova encarnação, de uma nova existência. E na questão seguinte ele fala, e qual o objetivo então da reencarnação? Os espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, e perguntam, sem isso, onde estaria a justiça? Eu costumo falar que nós somos como o nosso espírito humano. Aliás, segundo diz, é a única parte da natureza que foge a uma lei chamada lei da entropia. Tudo na natureza tem uma ascensão, uma estabilização e uma queda. Absolutamente tudo. Assim são os impérios, assim são as empresas, as pessoas. Não há ninguém que fuja dessa lei. Ascensão, estabilização e queda. E existe uma lei, outra, que eu costumo chamar a atenção, que eu falo que é muito importante para a nossa vida, que diz que tudo que é inútil tende a desaparecer. Então nós temos que tomar muito cuidado quando às vezes na nossa vigilância dizemos, eu já fiz a minha parte, agora estou me aposentando, vou colocar o pijama e o chinelo e eu já criei minha família, agora vou candidato sério a uma depressão ou talvez a um chamado do Pai, porque não tem mais utilidade. Tudo que é inútil tende a desaparecer. Então vamos cuidar
para que a nossa vida nunca seja inútil, que nós possamos ter sempre uma finalidade. Voltando, eu dizia que a nossa vida se assemelha àquela pedra que se desprende na montanha, toda cheia de defeito, pontiaguda, que fere nossas mãos. Milhares de anos depois ela é encontrada na praia, totalmente lisa, sem mais nenhuma ranhura. Foi aquela caminhada de milhares de anos, da montanha até o mar, que foi tirando suas imperfeições, tirando seus problemas. Assim nós, como espíritos humanos, vamos continuando as nossas existências, burilando os nossos defeitos, tirando as nossas imperfeições, aprendendo o amor, a caridade, a benevolência e tantas outras coisas, e nos livrando daqueles que nos são os grandes problemas, entraves para a nossa evolução, que se chama principalmente o orgulho e o egoísmo. Mas então, meus amigos, diante dessa situação, dessas colocações, você me perguntaria, mas por que então que a reencarnação, esta explicação maravilhosa para todos esses problemas, onde todas as premissas se fecham, onde todas as coisas fazem sentido, por que não é aceita pelas religiões majoritárias ocidentais? Porque as orientais já aceitam há milhares de anos. Procuramos essa resposta, encontramos muitas explicações, algumas até engraçadas, outras sem sentido. Eu separei apenas uma, porque não é interessante tanto questionar isso, basta que nós tenhamos a consciência da realidade racional da reencarnação. Mas numa diz assim, por que a reencarnação não é aceita? Porque ela tiraria do Mestre Jesus a ideia de ser o Salvador da humanidade. Porque se nós construímos o nosso futuro de acordo com o nosso trabalho, com a nossa melhora íntima, com o nosso crescimento como ser humano, então tiraria do Cristo a ideia de ser o Salvador. Lê do engano. Nós espíritas também sabemos que o Cristo é sim o Salvador da humanidade, mas pelo seu ensinamento, pelo seu exemplo, pelas coisas maravilhosas que Ele trouxe para o nosso conhecimento, pelo seu sermão da montanha, pela boa nova do seu Evangelho, por tanta coisa que Ele nos deu. Então está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se existe um ser, alguém muito superior que nos foi dado como modelo e guia. A resposta é a mais curta do livro: Jesus, modelo e guia, Salvador, sim. Mas não por uma salvação gratuita dada a todo mundo pelo seu sangue sagrado, porque então não teria sentido o esforço de cada um, estaríamos todos salvos. Do que adiantaria o seu bom comportamento, o seu trabalho, sua ascensão, seu progresso, sua caridade, seu trabalho no bem, se você já estivesse salvo pelo sangue do Cordeiro? Alguém certa vez me perguntou, mas se nós nascemos marcados pelo pecado original, que é outra loucura, nascemos marcados pelo pecado original que um antepassado nosso fez, há milhares de anos que nós nem o conhecemos, nascemos marcados pelo pecado, e daí somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas então, o que é que nós estamos fazendo aqui? É a pergunta que vem logo à tona. Então, nós somos sim portadores do pecado original, mas somos nossos pecados da nossa origem, de existências anteriores, quando cometemos equívocos, que é absolutamente natural, e vamos continuar fazendo os nossos equívocos, mas eu costumo brincar, vamos cometer erros novos, porque os mesmos erros daí já seria burrice. Então nós aqui, na nossa situação, no nosso momento evolutivo, nós cometemos erros sim, muitos erros. Mas aí, de novo, a ideia de exercitar o perdão, por exemplo, a aceitação, a resignação com a nossa situação de seres imperfeitos diante das nossas necessidades. Meus irmãos, partimos então para o que é mais importante em nossa vida, a busca da nossa evolução. Já no final do livro do Leon Denis, do Porquê da Vida, mais um trechinho que eu separei, o da abertura e do encerramento.
E no encerramento ele nos diz: tem fé, meu irmão. Tem fé no teu destino, pois ele é grande. Nascestes com faculdades incultas, aspirações infinitas, e a eternidade te foi dada para desenvolver uma e satisfazer as outras. Crescer de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência sempre mais vasta, qualidades sempre mais nobres. Eis o que te está reservado neste vasto mundo. Deus fez mais ainda por ti. Deu-te meios para colaborar na sua obra, de participar da lei do progresso sem limite, abrindo caminhos para os teus semelhantes. Este trabalho imenso, fértil, não será preferível a um repouso morno e estéril? Colaborar com Deus, realizar em tudo e por toda parte o bem e a justiça. O que pode ser maior, mais digno para o teu espírito imortal? Eleva, pois, meu irmão, o teu olhar e abarca as vastas perspectivas do futuro. Aure nesse espetáculo a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades dos mundos. Caminha valente, lutador, para estes cumes que chamamos virtude, dever e sacrifício. Vês nos céus esplendores, estes astros flamejantes, estes sóis inumeráveis. Quantos séculos foram necessários para formá-los? Quantos séculos serão ainda necessários para dissolvê-los? Pois bem, virá um dia em que todos esses focos serão apagados, em que estes mundos se dissiparão para dar lugar a outros mundos, a outros globos e outras famílias de astros que emergirão das profundezas. Nada do que vês hoje existirá mais, mas tu, meu amigo, meu irmão, tu viverás sempre, prosseguindo tua marcha eterna no seio de uma criação incessantemente renovada. Que será então para nós as sombras e as preocupações do presente, acidentes efêmeros da nossa caminhada? Só ficarão tristes ou doces lembranças diante dos horizontes infinitos da imortalidade. Os males do presente e as provas suportadas serão como uma nuvem fugidia no meio de um céu sereno. Considera, portanto, meu irmão, o seu justo valor as coisas da terra. Sem dúvida, não as desdenhes, pois elas são necessárias para o teu progresso. Tua missão é de contribuir para o teu aperfeiçoamento, aperfeiçoando-te a ti mesmo. O objetivo da tua vida, meu amigo, meu irmão, é o desenvolvimento desta alma, desta personalidade, que reencontrarás além túmulo, tal como tu mesmo a tivestes formado. Você, herdeiro de você mesmo, no decorrer da sua existência terrestre. O que nós somos então? Voltamos à pergunta dos sábios gregos. Somos espíritos imortais, estagiando num corpo perecível. Platão já dizia da dualidade do ser humano, que nós somos espírito e matéria. De onde viemos? Viemos do seio de Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. E para onde vamos? Numa sucessão de incontáveis existências, de mundos em mundos, subindo degrau a degrau, para a perfeição relativa, porque perfeito só é Deus. No túmulo de Kardec, no cemitério Père Lachaise, em Paris, tem uma inscrição muito bonita que diz: nascer, morrer, renascer de novo, progredir sempre, tal é a lei. Todo o universo, meus amigos, está em constante evolução. O ser humano não é exceção. Na evolução rumo à perfeição está o sentido da nossa vida.
o porquê vivemos, a razão de existir do ser humano. O destino de cada pessoa é promover a própria evolução, e a do ser humano como uma espécie como um todo. Em decorrência do livre-arbítrio, cabe a cada um de nós decidir como será essa evolução, que velocidade nós vamos colocar ela. É importante, portanto, meus irmãos, desenvolver crenças que favoreçam a evolução do ser, que favoreçam o amor à vida, o amor ao próximo, o amor à natureza. Ter em mente que a oração é algo maravilhoso, assim como a meditação, que tem como objetivo alcançar um estado de paz, que nos mostre os valores adequados, as crenças corretas que vão contribuir para a nossa evolução. Ter em mente que Deus não castiga, tirar essa ideia de que Deus castiga, pois Ele é amor. Para alertar o homem sobre seus erros, Ele criou o sofrimento. Pensar diferente é não aceitar que o mundo é perfeito como criação e que, portanto, precisaria de constantes intervenções divinas. É um desrespeito para com Deus pensar dessa forma. A dor, às vezes nos perguntamos, mas por que sofremos? A dor, meus irmãos, a dor é a purificação suprema, é a fornalha onde se fundem os elementos impuros que nos maculam o ser, o orgulho, o egoísmo, a indiferença. É a única escola onde se depuram as sensações, onde se aprende a piedade, a resignação, a aceitação estoica. A maior descoberta da minha geração, disse William James, é que o ser humano pode alterar a sua vida alterando as suas atitudes. Chico Xavier disse algo parecido: nós não podemos voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas podemos iniciar agora a construir um novo fim. Caminhando já para o encerramento, meus amigos, porque o tempo passa rápido, temos que suprimir uma parte. Eu diria então, diante das considerações aqui levadas, a razão da nossa existência então, seria esse crescimento íntimo de cada um, através da convivência com o nosso semelhante. E essa convivência nós chamamos de amor. Essa convivência harmônica, agradável. O amor será a finalidade última da nossa existência. Platão já dizia, falando do amor, ele dizia amor, claro, ele falava grego, não falava português, ele chamava eros. Eros é o amor platônico, onde ele dizia que amar é desejar. E a gente deseja aquilo que não tem. Uma vez conseguido, você passa a amar outra coisa, porque aquela você já tem. Amor é desejar, e desejo é a busca do que não tens. Aristóteles dizia que o amor, ele chamava filia, amor pelaquilo que você já tem. Ele falava que era o desabrochar de todas as potências da alma, a busca da excelência. Mas o terceiro pensamento do amor, esse é mais maravilhoso, é o do Cristo. O Cristo, o amor que ele chamava ágape, amor ao próximo. Nos outros, a finalidade sou eu. No amor do Cristo, o amor é incondicional. O amor é o desejo, é a necessidade de servir ao outro. Nós podemos sintetizar essas três virtudes, dizer que deseje sim o que te faz falta, lute pelo que você precisa, porque isso é o Eros de Platão. Agradeça aquilo que você já tem, o amor filia, mas principalmente promova a alegria a quem está à sua volta. Proporcionar a felicidade do seu próximo, nem que seja por um segundo apenas, é a única meta que vale a pena ser seguida por toda uma vida. Assim, meus irmãos, a vida que vale a pena ser vivida passa necessariamente pela caridade como objetivo primeiro de amor. A caridade é o amor
posto em prática. Ver no outro, no nosso irmão, no nosso semelhante, naquele familiar difícil, no amigo complicado, a possibilidade da nossa evolução, de que somos viajantes, que estamos juntos para um aprendizado mútuo, que auxiliar o outro é auxiliar a mim mesmo. Mas então, o que a vida precisa para ter valido a pena? O Mestre Jesus responde: a vida que vale a pena ser vivida é a vida assumidamente dedicada ao próximo, ao teu irmão de caminhada. É fazer com que a vida do outro seja melhor do que ela é se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que ele não sorriria se você não existisse. É proporcionar ao outro a alegria que ele não sentiria se você não existisse. Então, meu irmão, então você terá vivido a vida boa, a vida que valeu a pena. Lições do Mestre Jesus. E para encerrar, hoje mesmo vi uma frase, um pensamento que achei interessante e eu trouxe para nós. 2 discípulos viajavam no mesmo dia em que se deu a ressurreição do Mestre Jesus, indo para um povoado chamado Emaús, que fica aproximadamente a 11 quilômetros de Jerusalém. Quando na sua caminhada perceberam que alguém se aproximava e caminhava junto, e começaram a conversar. E o viajante perguntou a eles o que era tão importante naqueles dias. Eles falaram: você não sabe, acabou de ser crucificado um rabi, um mestre. E eles foram recebendo deste mesmo viajante alguns conselhos, algumas conversas muito, muito bonitas. E ao se aproximar da cidade, eles disseram, quando ele se afastava: fique mais um pouco conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Por quê, meus amigos? Por que esperar que caia a tarde? Por que esperar que o dia decline para convidar o terceiro passageiro para caminhar conosco? Por que esperar indefinidamente para pôr em prática os seus ensinamentos, sua boa nova? Vamos convidá-lo para que fique conosco para sempre e faça parte da nossa vida. E aí, o porquê da vida estará respondido. A vida teria valido a pena. Muito obrigado pela caridosa atenção de vocês.